Moisés foi um ditador, um tirano, alguém com poderes completamente ilimitados, o homem sem o menor escrúpulo, sem a menor decência e compaixão. Na verdade, um mentiroso, uma pessoa completamente ardilosa, intolerante, machista, agressiva, violenta e completamente sanguinária. Na verdade, estamos falando de um bicho completamente selvagem, um mentiroso e um estrategista que dizia falar com Deus para que, em nome dele, cometesse os maiores atos de horror contra a humanidade. Fica comigo que eu te conto tudo isso em detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande receber você aqui. Por isso, meu muito obrigado. Agradeço a você pelo seu carinho, agradeço pela sua presença, pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a esse canal. Se você achar interessante, gostar dos nossos conteúdos, então, por favor, te sugiro o seguinte: se inscreva no nosso canal, para que você possa receber aqui todos os conteúdos que enviarmos aqui. Então, vai chegar diretamente para você. E se você puder também, compartilhe os nossos vídeos. Então, quando você compartilha, sugestiona, recomenda os nossos vídeos, pode chegar em mais corações e em mais mentes. O tema de hoje vai ser muitíssimamente interessante. Eu espero de todo o meu coração que você goste e que essa reflexão chegue no seu coração, na sua mente, que lhe traga maturidade e, acima de tudo, consciência. E o tema de hoje é o seguinte: Moisés, o maior terrorista de todos os tempos. E eu espero muito que esse vídeo seja realmente um baluarte para a tua mente. O vídeo de hoje, Brasil, inicia-se com uma ordem, inicia-se com uma instrução de Moisés, de como o povo, de como todos os soldados, de como o povo fiel de Moisés deveria conduzir as suas guerras. E diz o seguinte: olha o que o próprio Moisés, ele diz: antes de atacarem uma cidade, faça uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês voluntariamente, então eles serão os seus escravos e farão os trabalhos forçados que vocês quiserem. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que era do inimigo e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês, matem sem piedade todos os seus moradores. Conforme Deus mandou, acabe com todos os povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem a vocês a imitar as cerimônias nojentas que eles praticam quando adoram os seus deuses. Brasil, isso já se tornaria um texto completamente nojento, repulsivo, miserável, se fosse apenas um texto. E se você do outro lado pensa que já viu tudo, que eu já te mostrei tudo que está dentro da Bíblia, é só você esperar somente um pouquinho que eu vou te mostrar o lado sombrio e monstruoso desse homem extremamente covarde e sem a menor misericórdia. Moisés começa o seu discurso exclusivista e classicista, afirmando que o próprio Deus do universo, criador de todas as coisas, favoreceu e escolheu unicamente os israelitas acima de todas as pessoas. Ninguém é mais importante para Deus do que os israelitas. E um texto da Bíblia que nos traz muita curiosidade, não se sabe por que essa proibição, mas o próprio Moisés disse o seguinte para o seu povo: olha, qualquer pessoa ou animal que tocar o Monte Sinai será apedrejado até a morte. Será que Moisés proibiu o povo com penalidades severas porque ele temia que alguém pudesse vê-lo
encenando a sua suposta reunião com o próprio Deus? Ora, porque ninguém, absolutamente ninguém, podia chegar pelo menos próximo do monte, para tocar no monte onde Moisés subia, onde Moisés conversava com esse tal Deus que ele tinha. Mas tudo bem, Moisés que fica com o monte dele, porque eu realmente não vou tocar no monte de Moisés para não ser exterminado e apedrejado até a morte. Mas uma coisa que me chama a atenção, segundo Moisés, o próprio Deus encorajou os israelitas a roubarem os egípcios. Mas como assim Deus mandando roubar? Mas ele não disse não roubarás? Tudo que Moisés queria instituir dentro de Israel, entre o povo hebreu, ele conseguia. Porque ele dizia, bom, essa lei veio de Deus, foi o próprio Deus que mandou dizer para vocês, ou vocês praticam ou vão contra Deus. Então foi aí onde ele instituiu aquela lei chamada olho por olho, dente por dente, porque ele falou que essa lei foi dada pelo próprio Deus. Uma outra coisa que é interessante é que Moisés, ele afirmou que se alguém irritasse Deus, tal pessoa seria morta, juntamente com toda a sua família, apenas por irritar Deus. Isso quer dizer que, se alguém fosse pedir a Moisés explicações sobre Deus, ou fazendo perguntas complicadas e difíceis, isso seria, na verdade, irritar o próprio Deus, e Deus mataria você e mataria toda a sua família, apenas e simplesmente e unicamente por você fazer perguntas difíceis para Moisés. Uma outra lei que ninguém sabe por quê e nem como começou a vigorar, ou por que Deus escolheria, ou por que Moisés escolheria esse dia, foi o dia de sábado. Moisés, ele deixou completamente claríssimo que aquelas pessoas que quebrassem o sábado sagrado, ou trabalhassem nesse dia, ou acendessem um fogo, eles seriam executados, pena de morte para essas pessoas que trabalhassem no sábado. Eu não sei o que Moisés queria fazer no sábado, eu só sei que Moisés disse, Deus mandou dizer que não era para trabalhar no sábado. Então, se não é para trabalhar, não é para trabalhar, não façam nada. E daí, Moisés conseguiu estabelecer essa lei e as pessoas seguiram completamente essa lei. Além dessa lei completamente absurda, arbitrária, de matar uma pessoa simplesmente porque ela fez ou realizou um trabalho no dia da semana, Moisés também disse que todos os adúlteros deveriam ser executados, pena de morte para os adúlteros. Outra coisa, ele falou que se um homem fizer sexo com sua nora, ambos morrerão. Outra coisa, se um homem fizer sexo com outro homem, ambos morrerão. Se a filha de um sacerdote tiver sexo antes do casamento, ela deverá ser queimada viva. Brasil, além de todas as coisas, Moisés também, ele era muito preconceituoso. E acima do preconceito, ele tinha um racismo muito bem estabelecido. Ele, inclusive, disse que aquelas pessoas que têm defeito, ou que nasceram com defeitos, ou que têm algum tipo de defeito no corpo, seja onde for, essas pessoas com defeito não poderiam apresentar nenhum tipo de oferta a Deus. Entre essas pessoas estão os cegos, os aleijados, pessoas com defeito no rosto, pessoas com deformidade, braço deformado, pessoas corcundas, os anãos. Ninguém que tem doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou que tenha doença de pele, ou alguém que tenha sido castrado, essas pessoas não poderiam fazer ofertas a Deus. Não poderiam, inclusive, muito menos ser um sacerdote. Isso quer dizer, veja, as pessoas que nascem com problemas, elas estão completamente condenadas pelo próprio Deus que as fez assim. Olha que barbaridade, uma pessoa que é anã, ela nasce com esse problema. Uma pessoa que tem um rosto deformado, pessoas que têm doenças congênitas, pessoas que têm vários tipos de doenças. Quer dizer, o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, segundo a Bíblia, ele cria as pessoas com defeito e depois eles impedem essas pessoas de fazer uma adoração perfeita para ele. Quer dizer, ele recusa essas pessoas. Veja que coisa interessante. Fica realmente, Brasil, impossível entender como que um Deus inteligente ou que tem um mínimo de inteligência estaria com um homem desse. Por exemplo, as leis que Moisés estabeleceu, tudo que Moisés estabeleceu ali, por pouco as pessoas perdiam vida. Por pouca coisa, pouca besteira as pessoas perdiam a vida. Moisés, inclusive, instituiu uma lei dizendo que aquele que blasfemar o nome do Senhor seria morto pela sua própria comunidade e apedrejado. Isso quer dizer, o cara tinha mania de matar, ele gostava de matar, era gostoso
gostoso para ele ver o sofrimento da outra pessoa. Apenas por uma blasfêmia, o cara tá um dia irritado da vida, o cara tá nervoso diante de tantas as coisas, faz uma coisa, chama um palavrão ou diz alguma coisa contra o nome de Deus, pronto, ele já é apedrejado, já é enforcado, a cabeça dele já é decepada, tudo isso. Quer dizer, você imagina que Deus que tenha pelo menos um pouco de raciocínio, daria a Moisés essas autoridades, essas ordenanças, esses estatutos e mandamentos para que Moisés pudesse fazer o que bem quisesse com o povo. Que Deus é esse? Não pense você do outro lado que era fácil deixar a religião de Moisés, muito menos o Deus que Moisés inventou. Isso quer dizer, se você deixasse, você morria. Mas Moisés também tinha uma prática muito interessante, que era a pressão psicológica. Ele jogava uma pressão psicológica, colocava as pessoas contra a parede. Inclusive, ele mesmo falou que Deus, ele enviaria pestes, febres ardentes que consumirão os seus olhos. Ele falou que semeareis debalde a vossa semente e os vossos inimigos comerão. Enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis. Isso quer dizer, Moisés deixou bem claro que não havia espaço para a democracia, não havia espaço para o apóstata ou para aquele desertor, para alguém que realmente disse: Moisés, eu não estou mais a fim de matar, eu não quero mais sair por aí acabando com os ídolos, acabando com as pessoas, matando crianças, matando grávidas, idosos, pessoas que não têm como se defender, Moisés. Eu não quero mais ser intolerante, eu quero viver a minha própria vida. Moisés, então, ele jogava contra o psicológico dessas pessoas. E ele fazia uma pressão, um abuso de poder, um abuso psicológico contra essas pessoas. Em vários outros textos, por exemplo, Moisés, ele ameaça o povo com terríveis calamidades. Você imagina o que é você atormentar uma criança ou atormentar um analfabeto ou uma pessoa sem instrução? Numa época sem eletricidade, numa época em que os mágicos trabalhavam da maneira como bem queriam, né? Enganavam as pessoas pela ilusão, pela arte da ilusão. E Moisés, ele tinha esse poder, o poder de iludir as pessoas, de trapacear as pessoas, mentindo para elas, dizendo que o próprio Deus jogaria essas pessoas na cegueira, enviaria doenças para elas, como os profetas de hoje. Os profetas de hoje nada mais são senão uma repetição, um remake do próprio Moisés. Esses terroristas que você vê no dia de hoje nada mais são do que uma reprodução do próprio Moisés. As pessoas fanáticas de hoje, pessoas que estão dentro das suas igrejas dizendo: Deus vai matar, Deus vai fazer, Deus vai colocar você na cadeira de roda, Deus vai te cegar, Deus vai mandar um câncer para você. Deixa eu falar, todo o público que está aí ouvindo, todos que estão presentes são testemunha. O que acontecerá com Dias ainda hoje, neste dia? Tu desafiou Deus, o Senhor dos Exércitos, rapaz. Tu desafiou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu verás. Isso tudo fazem parte, na verdade, desse sistema de terrorismo psicológico que o próprio Moisés adotou lá atrás e disse que foi o próprio Deus que mandou ele fazer isso. E a tática de Moisés era o seguinte: acabe com a concorrência, acabe com os rivais, aniquile, mate todas essas pessoas, sem dó, sem piedade, sem a menor misericórdia. Eu tenho certeza, Brasil, que Moisés foi uma inspiração para homens como Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, Augusto Pinochet, o próprio Saddam Hussein. Olha, se você pegar todos os piores homens, os piores psicopatas, os piores maníacos, todos eles são fichinhas diante de Moisés. Em tom de oração, em tom de louvor ao Deus de Moisés, o povo agradece a esse Deus e lhe dá graças, porque ele é bom, simplesmente porque ele matou todos esses reis, os reis poderosos, e matou todas essas pessoas desse reino, porque é eterno o seu amor e misericordioso, e tudo isso dentro da Bíblia. Brasil, para pensar comigo. Imagina uma pessoa fazendo a letra, compondo a música, agradecendo a Deus por ter matado os reis, e ter matado crianças, e ter matado todas aquelas pessoas que pertencem ao reino. Imagina eu agora escrevendo uma letra com esse tom de barbaridade. Quer dizer, parece mais um filme de terror. Isso mais se assemelha a uma música composta por um psicopata, um assassino, quanto mais. Um maníaco, um sádico, alguém extremamente perturbado, na verdade um insano. E eu não sei, Brasil, como que uma pessoa mentalmente sã, ela pode pegar um texto desse, ter prazer
de ler um texto desse, onde esses textos revelam o comportamento de um povo que empregava a violência, o terror, para os seus próprios fins políticos. Como? A pergunta é como alguém pode tentar justificar comportamentos como esses, comportamentos que prezam a limpeza étnica, o trucidamento da população, o genocídio, o infanticídio, o racismo, a homofobia, o machismo, a xenofobia e o preconceito. Como que as pessoas podem ficar em paz lendo textos como esses? Você, do outro lado, deveria ter um pouco mais de sensatez, de discernimento, de inteligência, para que você pudesse entender que esses louvores a Deus são louvores voltados para engrandecer o nome de um exército que matou milhares de pessoas. Como que você fica em paz? Você do outro lado, como é que você fica em paz, sabendo que Moisés ordenou ondas e mais ondas de injustiças? Está na Bíblia. Ordenou chacinas e extermínios em massas de cidades e de populações inteiras, com cenas eventualmente chocantes em narrações cruéis. Eu estou falando, Brasil, justamente isso. São narrações cruéis e cruas. Pessoas que hoje leem, crentes, por exemplo, que leem esse livro aqui e acham tudo isso louvável, bonito, acha lindo, acha ético, acha moral, esse tipo de conduta. E isso realmente, Brasil, revela a insanidade e o grau de psicopatismo da nação brasileira. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que esse vídeo realmente tenha lhe trazido algo fortificante para a tua mente. Que você, de fato, de verdade, tenha alcançado um pouco dessa consciência, da maturidade e, acima de tudo, do discernimento. Você não pode, ou não deve, de verdade, você olhar para um livro desse aqui e imaginar que foi Deus que escreveu esse livro. Não seja tão ingênuo, não seja tão infantil, não seja uma pessoa tão levada pela mente desses homens que disseram um dia, foi Deus que me revelou. Isso é pura mentira. Essas pessoas como Moisés, pessoas como Josué, Elias e todos os outros monstros, Samuel, Davi, Jeú e todas essas pessoas, eles nunca tiveram revelação alguma de Deus. Sempre eles quiseram fazer alguma coisa e usar o nome de Deus para conquistar a força, o trabalho daquelas pessoas. E sempre foi assim. E hoje continua sendo do mesmo jeito. Esse livro nada mais é senão um livro qualquer, que pode inclusive ser jogado fora, nada vai acontecer com você. E se você puder, Brasil, dá uma olhada nesse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela sobre Josué. Dê uma olhada de verdade, cara. Veja esse vídeo com o coração aberto, verifique todos os versículos bíblicos que nós colocamos aí e tire as suas próprias conclusões. Bom, em todos os vídeos eu trago sempre uma reflexão para vocês. E hoje eu digo para vocês o seguinte, Brasil. Os crentes, vários, dezenas, centenas, milhares de milhões de crentes, eles sofrem desse tal psicopatismo. Então o que é que eles fazem? Eles acham lindo ter um Deus que é completamente ciumento, um Deus vingativo, um Deus rico em ira. Eles adoram ter um Deus que se vinga de seus adversários e guarda rancor dos seus inimigos. Eles acham isso muito lindo. Além disso ser completamente horroroso, desumano, cruel, cruento, selvagem, bárbaro, eu vejo em cima dos púlpitos vários pastores defendendo Moisés, defendendo esses terroristas da Bíblia, afirmando que é certo, que é louvável trucidar crianças e bebês, idosos, gestantes e indefesos sem a menor compaixão. Moisés, por exemplo, dizia que todas essas proibições, ordenanças, mandamentos, estatutos e regimentos vinham do próprio Deus. Mas isso é tudo mentira, porque tudo vinha dele mesmo, para ele mesmo. Ele usava o povo como massa de manobra. O povo só era importante para Moisés apenas para fazer as suas guerras, para absorver os seus preconceitos. Apenas isso, nada mais. Não tinha significado algum para Moisés, porque Moisés não passava de um selvagem. Se Moisés estivesse vivo nos dias de hoje, eu não tenho a menor dúvida que ele estaria envolvido até o pescoço, até o talo com o Talibã, o Estado Islâmico. Porque esse homem não passou apenas de um terrorista, um dos maiores terroristas do Brasil. Então é isso. Muito obrigado por tudo, agradeço a vocês pelo carinho. Se vocês puderem, compartilha esse vídeo com algum cristão para que ele possa verificar os versículos da sua própria Bíblia, coisa que o padre, o pastor, não quer falar nos púlpitos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.
Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.